Café Alado 37. Antes da gente prosseguir falando do que a gente já começou a falar no outro vídeo, avanços, né? Quando conter, quando segurar na cabeça, quando permitir que o avanço aconteça, né? Antes da gente prosseguir nesse tema, a gente precisa fazer uma reflexão aqui que está intimamente relacionada com comunicação, com segurança, com atentar aos mal-entendidos, né? E que é o propósito desse canal, pessoal. Então vamos lá. Primeira coisa é você entender, você que está recebendo aí. Isso aqui, gente, por mais que a gente esteja desenvolvendo temas em torno de compreender e pilotar parapente, isso aqui não é um curso de pilotagem, tá? Vamos entender aí o problema, né? A gente já vem falando isso desde o começo do canal, mas agora é importante trazer de novo a lente desse discernimento, né? Quando a gente fala de entender uma conta 2 mais 2 é igual a 4, se o lado de lá entender errado e o aluno errar a conta e dizer que é 5, é 3, ninguém morre, não acontece nada. No máximo que acontece é um prejuízo financeiro. Pronto, né? Aqui, quando a gente está no desafio de tentar se comunicar para fazer você aí entender alguma coisa, para a sua segurança, para salvaguardar a sua integridade física, a sua vida. Não entenda, pessoal, não entendam vocês aí, ou não entenda você aí, né? Às vezes vocês estão assistindo em mais gente, eu sei que tem gente que assiste isso aqui com um grupo de pilotos, não entendam que isso aqui é um curso, né? Que a comunicação aqui é feliz no sentido de ser uma instrução que ajude você a pilotar melhor o parapente. O propósito aqui é levantar alertas, né, de como a gente pode identificar algumas falhas na nossa relação com a pilotagem do parapente. É mais isso, não é ensinar ninguém a fazer manobra. Quando a gente fala num curso, gente, todo curso, ele exige necessariamente um diálogo, né? Aqui é um monólogo. Você não tem como me dizer como você está entendendo o que está sendo dito aqui. Num curso, por exemplo, no ambiente de instrução, num curso de pilotagem e segurança, quando o instrutor, quando eu passo uma informação para o lado de lá, num briefing de como ele vai fazer a manobra, de como ele vai proceder, ali ele começa um diálogo. Então, quando eu falo um briefing e pergunto para o aluno, você entendeu? E ele pode até repetir o briefing, parece que aparentemente, né, é um pleonasmo aí, só porque ele repetiu o briefing, decorou, parece que ele entendeu, né? Mas o que os cursos de pilotagem e segurança revelam? O piloto que está num curso desse, ele só vai expressar o quanto entendeu, até que nível entendeu ou não entendeu aquilo que foi expresso pelo professor, através da sua conduta, da sua pilotagem. Então eu sei, enquanto professor, que o lado de lá recebeu a minha instrução, o meu briefing de uma forma mais feliz ou menos feliz, teve mal entendidos, entendeu em parte, a outra parte ficou confusa. Como é que eu sei que o lado de lá realmente o como e o quanto entendeu do que foi dito? Na hora que ele faz o exercício, na hora que ele faz a manobra, na forma dele se relacionar com a manobra, com o parapente, ali fica revelado se realmente a comunicação foi boa, até que ponto ela foi feliz no sentido do lado de lá ter entendido. É só quando o lado de lá faz a manobra que ele expressa, através da pilotagem dele com o parapente, o quanto ele entendeu e como ele entendeu. Percebem? Aí a gente pode começar a entender que estamos aí num diálogo, ou seja, isso faz parte do aprendizado, gente. Quando a gente neurolinguisticamente
novamente falando, tá num ambiente de aprendizado, isso pressupõe um diálogo, né? Não é ficar falando aqui e você recebe aí e ninguém sabe como você está recebendo, né? Aí a gente fica limitado ao monólogo. E o monólogo, gente, ele está abrindo precedentes para mal entendidos acidentes. E o propósito nesse canal é minimizar os mal entendidos e os acidentes, né? Então, atenção aí, cuidado para não receber isso aqui como uma instrução remota de pilotar um parapente. A gente está, através desses vídeos, levantando tópicos, inclusive relacionados aos mal entendidos, né? De como alguns acidentes, para não dizer praticamente todos, estão relacionados com não entendemos direito, né? Ou seja, a gente não entende direito o que está acontecendo e aí um acidente começa. Seja não entende direito o que acontece lá em cima com o parapente e aí o acidente está pronto para se desenvolver, vamos colocar assim. Mas muitas vezes esse entendimento começou num vídeo como esse, numa instrução que aparentemente era boa, né? Parecia ser ministrada por um profissional que tem aí quase 40 anos. Tenho 35 anos de experiência como professor dentro do voo livre, gente, desde a Asa Delta, né? Então, assim, o que adianta toda essa bagagem, o que adianta toda essa vivência? Na prática é uma coisa, aqui, né? O máximo que essa vivência pode trazer para você aí é dizer como é perigoso, né? Esse é o propósito nosso aqui, é dizer como um monólogo não é uma instrução, tá? Ou seja, despertar consciência para o perigo, inclusive, desse diálogo, desse bate-papo? Não, desse monólogo. Despertar consciência para isso é fundamental aí, né? Eu tenho experiência com livros, né? Eu publiquei aí Voando Consciência, Voando com Consciência, Manual do Parapente Obediente, foram publicações que estão aí há anos, desde 2004 aí no mercado. Passamos aí dos 10 mil exemplares já. Muita gente leu, né? O que foi escrito lá. Como recebeu? Exatamente como gostaria que tivesse recebido? Não. É interessante quando a gente tem essa experiência de uma eventual comunicação remota, via livro, por exemplo, quando você depois conversa com o leitor e ele revela como ele interpretou aquilo tudo, a gente vê como ficou distante a comunicação, né? Quando a gente está se comunicando para falar de assuntos que envolvem risco de vida, é muito perigoso, muito perigosa essa comunicação remota. Não receba isso aqui como um curso. No máximo, como uma coleção de alertas, principalmente envolvendo mal entendidos. Todo monólogo é um mal entendido, pessoal, tá? É isso aí. A gente vai prosseguir desenvolvendo os temas aí dentro do STOL, vamos falar de avanço aí, mas não receba isso como um curso, tá? O teu professor, ele é ao vivo, é o teu instrutor, é aquele que te ensinou a voar, enquanto você está numa relação de aprendizado aí com a pessoa humana, olhos nos olhos, o teu professor é o teu professor, eu não sou o seu professor, tá? Se um dia você quiser, na prática, viver uma relação de ensino, de aprendizado dentro de um curso de pilotagem, olhos nos olhos a gente pode viver uma relação professor e aluno, mas remotamente é uma ilusão, tá, gente? É isso aí, esse é o alerta que a gente precisava deixar consciente aqui. Tem alguns cafés que são despertadores para questões bem sutis, né? É o caso desse aqui. Saúde, gente. A nossa saúde da comunicação.